Em viagem ao Uruguai, Lula chamou o Temer de golpista. Apesar de o próprio Temer já ter chamado o golpe de golpe, mais de uma vez, Temer chamou Lula de bandido e deu declarações em tom de ameaça. Lula está fazendo as suas viagens aí pela América Latina por causa da CELAC, que é o encontro dos países da América Latina e Caribe. E a segunda parada dele foi no Uruguai. Daí lá no Uruguai ele fez um discurso e no discurso dele rolou isso aqui, ó. Que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Eso significa que casi todo lo que hicimos en términos beneficiosos sociales para nuestro país, Em 13 anos de governo, durante 13 años de gobierno, foi destruído em 6 anos. se destruyó en 6 años. Ou melhor, em 7 anos. A lo mejor 3 7 años. do golpista Michel Temer, 3 do golpista Michel Temer. 3 del golpista Michel Temer. É até divertido que até a tradutora dá uma travadinha. Pera, ele falou isso mesmo? e 4 do governo Bolsonaro. 4 del gobierno Bolsonaro. Eu acho isso super importante, Clara, que muitas vezes a gente fala só do Bolsonaro e esquece que muito do que a gente viu no governo Bolsonaro foi uma continuação e um aprofundamento do que veio com o Temer. Sim, e toda a desestabilização da nossa ordem democrática, né? Começou ali que as coisas começaram a terminar, tudo começou a avacalhar muito e ele tem um papel muito importante da cartinha dele. Lembra da cartinha? Uhum, Então, cartinha. ali Não quero ele ser um começou. vice-presidente decorativo. E ali ele começou a mexer, né, com a estrutura da democracia do nosso país. Então, assim, daquela questão da memória, eu vibro quando eu vejo ele falando golpista, porque é isso, é lembrar o que o nosso país viveu e quem são as pessoas que foram importantes, né, para a gente estar onde a gente está hoje. E se puxar um pouquinho mais para trás ainda, a gente vê a desestruturação da nossa democracia com o Aécio questionando as urnas lá depois de perder na reeleição da Dilma, né? Então vai até um pouco mais para trás ainda, mas eu digo que foi com o Temer que veio o PPI, que causou um aumento absurdo do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Foi com o Temer que começou o desabastecimento da Conab, que causou a inflação dos alimentos, que a gente está vendo agora. Foi com o Temer que começou a encher o governo de militar. Bolsonaro fez muito mais, mas é só olhar os números. O Temer que começou a enfiar militar no nosso governo. Foi com o Temer que veio reforma trabalhista, foi com o Temer que veio lei da terceirização, então a erosão dos direitos trabalhistas começou com o Temer. Então, assim, muita coisa que a gente atribui a Bolsonaro começou lá no Temer. Então, certo é o Lula, não são 4 anos, são 7. Depois disso aí, o Temer foi lá e fez uma notinha à imprensa no Twitter dele. É um filme, mas eu vou só mostrar aqui o primeiro tweet. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. E você vai ver, ele continua lá, são 4 tweets, que eu tenho certeza que não foi o Temer que escreveu, porque não achei nenhuma mesóclise em nenhum dos 4 tweets. Mas... Enfim, vendo que não teve o impacto necessário esses tweets dele, ele resolveu, em uma conversa com a jornalista Dora Kramer, passar uma mensagem um pouquinho mais forte que a Dora levou lá para a CNN. Isso agora, ele está irritando sobremaneira o ex-presidente Michel Temer, que é sempre aquela pessoa mais assim, contida. E ele já está, eu conversava ontem à noite com ele, depois que eu vi isso, ele disse, olha, eu não estou entendendo por que ele está fazendo isso. Agora, vou dizer uma coisa, se continuar me provocando, eu vou falar umas verdades. Olha a ameaça, eu vou falar umas verdades. Ai, que medo. Fui secretário de segurança e olha que frase forte. E sei como lidar
com bandido. Disse isso. Não, e ela faz toda uma atenção, né? Olha que frase forte. Isso, ele disse isso. Ele disse isso. Você ficou com medo, Sofia? Nossa, não vou dormir hoje à noite. Assim, verdade seja dita, né? Ele ficou muito chateadinho de ser chamado de golpista. Ele tá muito chateado. Mas era só não ter dado um golpe que ninguém ia chamar de golpista, não é, Sofia? Era simples de resolver o problema dele. Ele não precisava passar por esse estresse. Não, e o mais engraçado é que eu acho que vale a pena lembrar, ele mesmo já admitiu que foi golpe. Sério, lá no Roda Viva. Olha aqui. Ponto é este, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Veja pelo golpe. Que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Então, adepto do golpe. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é refutar essa questão do golpe, né? Ele mesmo, numa mesma entrevista, chamou de golpe 3 vezes. Muito obrigado aí pelo Sakamoto que compilou isso. Não, é isso. Aí era assim, não queria ser chamado de golpista. Ser chamado de golpista vai te fazer ter piriri? Vai te fazer ficar desesperadinho? Então, amigo, da próxima, não faça um golpe de Estado. Aí ninguém vai te chamar de golpista, entendeu? É tão fácil resolver esse problema. Teria poupado tanto da gente, né, Sofia? Uhum. Se tiver alguém vendo essa live, vendo esse golpe, dizendo não, mas vendo essa live, vendo esse corte, dizendo, mas não foi golpe, vamos lembrar, foi golpe sim, e quem falou isso? Foi o TRF2, que julgou uma ação pública e julgou como a Dilma não estava com as contas, não deu pedalada fiscal. O TCU, Tribunal de Contas da União, julgou que a Dilma não deu pedalada fiscal. A CMO, Comissão Mista Orçamentária, julgou e disse que a Dilma não deu pedalada fiscal. E depois o relatório da CMO passou pelo plenário da Câmara, e o plenário da Câmara, durante o governo Bolsonaro, julgou procedente o relatório, ou seja, julgou que a Dilma não deu pedalada fiscal. Gente, se até o plenário da Câmara, durante o governo Bolsonaro, aprovou o relatório da Comissão Mista Orçamentária dizendo que não teve pedalada fiscal, é porque não teve pedalada fiscal. E o próprio Temer já admitiu que não rolou corrupção no governo da Dilma, que a Dilma era honestíssima. O Temer chamou a Dilma de honestíssima. Então, gente, foi golpe sim. Foi golpe sim. Não tem muita discussão aí. Não tem. Ele tá incomodado por ser responsabilizado pelo que ele fez. Mas, amigo, isso aí você vai resolver na terapia, sabe? Isso é um problema seu. Você arrependeu, você não queria ser golpista, agora você vai resolver consigo mesma. Mas aí não vai também obrigar com que as pessoas estão diretamente relacionadas, porque o Lula tá diretamente implicado pela situação toda que aconteceu, né? Enfim, gente, alô, Temer, você mesmo sabe que foi um golpe e você calhou de ser a pessoa que na imprensa articulou muito, sim, destruindo a imagem dela e ajudando com que a imagem da Dilma, que em termos de população, tivesse um momento favorável para que eles pudessem agir institucionalmente. Então, o Temer, ele estava ali muito presente destruindo a imagem dela. Então, ele era uma força articuladora do golpe. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? A memória do povo brasileiro pode ser curta, mas nem tanto. Foi ontem esse negócio. E eu também acho interessante ver como a imprensa, a mídia hegemônica, de maneira geral, está ficando muito do lado do Temer nessa questão, né? Dando razão para o Temer. Você vê os editoriais, tudo que saiu ontem, hoje, dando muito a razão para o Temer. E isso, assim, tipo, eu acho interessante notar, porque a mesma imprensa que estava criticando muito o Bolsonaro e falando e se comportando como os grandes democratas, né? Agora está reclamando que como assim, gente, o Lula chama de golpe? Escuta, é democrata até a página 2, né?
E, assim, tem problema com o Bolsonaro porque ele não sabe usar os talheres. Porque se é alguém que está fazendo as políticas que, como eu disse, agora mesmo desembocaram no que foi o governo Bolsonaro, e acha isso bonito quando é o Temer, o problema não são as políticas. O problema é não saber amarrar o tênis. O problema é não saber falar bonito, né? É ser todo atrapalhado e falar coisa feia, ser sem educação. É esse que é o problema, não é a política real, né? Até mesmo porque a gente sabe que, enfim, em termos de política real, o Temer também foi um baita desastre, como você fez lindamente o favor de nos lembrar aí com esses quatro coisas que você atribui aí, que você devolveu o filho pro colo do pai, né?